Fala aí, galera. E aí, como vocês estão? Eu tô bem, graças ao São Paulo. Vamos lá. Bem, vamos falar dos jogos do Brasileiro, que foi São Paulo e Inter, Corinthians e Fortaleza, Santos e Cruzeiro, que foi o primeiro da rodada, que foi no sábado, e Palmeiras e Goiás, que foi o que eu faltei citar, né? São Paulo e Inter, no Morumbi, Palmeiras e Goiás lá em Goiás, Corinthians e Fortaleza em Itaquera e Santos e Cruzeiro lá em Minas. Beleza, eu vou começar por Santos e Cruzeiro, que foi acho que o jogo que eu achei com mais peso, não é peso. O jogo que era assim, o mais equilibrado, entre aspas. Os times tinham importância de ganhar, né? Por motivos diferentes no começo do campeonato, mas eu sinto que no final vai ser o mesmo motivo. É, E o Cruzeiro começou, desde o começo do jogo, né? Foi pra cima do Santos, principalmente por estar jogando em casa. Esse treinador do Cruzeiro parece ser muito bom. É o Pepa, né? Ele treina o time bem, o time joga muito ofensivamente. Tem jogadores que estão crescendo muito de produção com ele. O Ramiro que jogou no Corinthians, Bruno Rodrigues que jogou no São Paulo, estão crescendo muito de produção. E o time joga ofensivamente. É um time que sempre está incomodando lá na frente e, assim, sofreu até em alguns momentos lá atrás, né? Mas na maioria das vezes conseguiu ficar até que seguro. O Cruzeiro consegue abrir o placar no segundo tempo, não. No primeiro tempo ainda com o Wesley, né? Isso com o Wesley, que jogou no Palmeiras, entrou ali devido a uma lesão. Entrou ali, fez o gol. Depois o Santos no segundo tempo empata. E aí, 5 minutos depois, o Wesley faz o segundo gol e dá a vitória para o Cruzeiro. Foi um jogo interessante de assistir. Primeiro pelo bom futebol apresentado pelo Cruzeiro. Sinceramente, eu não esperava que com esse elenco o Cruzeiro conseguisse apresentar um futebol tão legal. Um futebol divertido de assistir. Já o Santos, assim, melhorou, assim, né? Tipo, que a gente fala igual do São Paulo, né? Ainda não é assim, nossa, o time tá jogando muito, né? Mas melhorou muito do São Paulo do Rogério Ceni. O Santos, assim, mesmo que tenha perdido o jogo, parece que melhora a cada jogo. O Ângelo aumentou um pouco de produção, acho que ele fez o gol, né, com a assistência do Marcos Leonardo, mas faltou um pouco pro Santos, realmente, né, em alguns momentos ali. O elenco do Cruzeiro eu acho superior ao do Santos hoje em dia, e eu acho que a vontade do Cruzeiro ainda é maior que a do Santos, né? Eles jogaram com mais vontade que o Santos. Então eu acho que o Santos acabou perdendo ali um jogo que, na minha opinião, era de 6 pontos para os dois times, né? Assim como é o do São Paulo, como foi o do São Paulo contra o Inter, o jogo do Cruzeiro e o Santos era um jogo de 6 pontos para os dois. Quem vencesse conseguiu uma vantagem legal para o resto do campeonato e nessa rodada, que era uma rodada bem embolada. Beleza, vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras, né, fez um jogo tranquilo, teve um pouco de dificuldade nos 15 primeiros minutos. Ali o Goiás fez uma marcação forte, né? Esse time do Goiás vai cair, cara. Sério, não tem jeito, não. Só se chegar um outro treinador assim, ou se eles, na janela do meio do ano, contratarem muito bem. Mas esse time do Goiás é muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. Se pegar, assim, um catadão aqui de Bauru, é capaz de ganhar. Então, realmente é um time bem ruim do Goiás. Não queria dizer isso porque eu gosto do Goiás, gosto de alguns jogadores do Goiás, mas infelizmente acho que cai. Não tô tirando mérito do Palmeiras, tá? O Palmeiras jogou muito bem, o Abel rodou o elenco, jogadores igual o Endrick fez gol. Foi um jogo importante, assim, pro Palmeiras mostrar realmente que tá embalando no campeonato e na temporada. Se encontrou, né, na temporada. Não que tenha se perdido, né? Mas foi, foi campeão paulista, né? Mas ainda em alguns momentos o Palmeiras jogava bem, jogava bem não. Às vezes ganhava e não jogava tão bem, né? Mas ultimamente tem ganhado bem, né? Um 5-0, né? E eu falei que o time do Goiás é ruim, mas o time do Goiás lá no Serra Dourada não é assim, péssimo, tá? Assim, igual o próprio Corinthians perdeu pro Goiás de 3-1, mas assim, é, ainda é um time ruim, um time fraco, né? Vou falar a verdade. Só por isso o São Paulo vai perder pro Goiás, né? Escuta, 1-0, gol de pênalti no Morumbi. Beleza. Falando do... terminar de falar um pouco mais do Palmeiras. O Palmeiras, o Arthur, tô gostando bastante. Assim, né? Foi uma contratação que é muito esperada que jogue assim. O Dudu voltou a fazer gol, que foi algo muito importante. Né? O Endrick fez gol. O Veiga... Nossa, o Veiga voltou voando, cara, da lesão. Tô mexendo aqui no negócio do microfone. O Veiga voltou voando da lesão. Acho que até melhor do que antes, né? Parece que as funções do Palmeiras estão mais bem divididas, né? O Palmeiras às vezes não jogava tão bem. Pensar como eu vou dizer isso, né? O Palmeiras às vezes não jogava tão bem, assim, até ganhava, né? Porque o Veiga era muito bem marcado e o time não tinha, parece que outras saídas. Até tinha, mas com um pouco mais de dificuldade.
parece que tá o time se desenvolvendo mais. O Arthur tá conseguindo dar uma outra mobilidade para esse time. Palmeiras, na minha opinião, hoje acho que é o time que não joga o futebol mais bonito, mas o futebol mais efetivo do Brasil, assim, né? Que igual o próprio Fluminense. O Fluminense empatou com o Vasco, perdeu chances de gol, né? Ali não é um futebol tão efetivo. O do Fluminense é o mais bonito, mas o mais efetivo é o do Palmeiras, do Abel. Vamos falar agora do Corinthians. Bem, o Corinthians tá em crise, assim. Eu acho que o clima melhorou um pouco. Esse empate com o Fortaleza, sinceramente, pro Corinthians foi um ótimo resultado. Assim como se o São Paulo, amanhã, contra o Fortaleza, conseguiu um empate, ainda mais por ser no Castelão, pra mim é um ótimo resultado. Mas tem que tomar cuidado, tem que abrir o olho. O Fortaleza, assim, teve chance de fazer o 2-0. Não que o Corinthians não tenha tido chance de empatar, mas o Fortaleza mereceu, assim, na minha opinião, mais a vitória. O Corinthians, eu senti um pouco de melhora, principalmente no meio-campo ali, não na criação, na mobilidade, mas o time melhorou um pouco, realmente, pareceu um pouco mais estável na defesa, não que tenha deixado de sofrer, porque o time do Fortaleza é muito bom time, né, mas tava perdendo, e na minha opinião, assim, se fosse para colocar um vencedor, ia ser o Fortaleza, porque o Corinthians achou o gol, o Alberto, Fernando Miguel faz uma saída muito estranha ali no cruzamento do Roger Guedes. O Yuri Alberto sobra no pé dele, ele consegue quebrar essa seca. Parabéns pro Yuri Alberto, aliás. Eu gosto bastante do futebol dele, mesmo que ele jogue no rival, ele é um grande jogador. E o Corinthians acha o empate. Tomar cuidado bastante nesse Campeonato Brasileiro, na Libertadores. Domingo tem clássico, aliás, né? São Paulo e Corinthians na Neoquímica Arena. Eu não sei o que esperar desse jogo. Não dá pra saber, né? Porque o São Paulo joga amanhã contra o Fortaleza no Castelão. E volta, chega aqui só no sábado, treina no sábado, o Dorival faz uma sessão de treino e vai treinar e vai jogar no outro dia, né? Não sei como tá o calendário do Corinthians, sinceramente, mas acho que talvez seja um pouco mais aliviado, né? Hoje joga e aí tem um dia de descanso a mais. Até porque não vai precisar viajar igual o São Paulo, né? E beleza. Agora falando do São Paulo, melhorou muito. Graças a Deus. Olha, o time melhorou bastante, cara. Tô um pouco mais feliz, um pouco mais aliviado, porque o futebol de São Paulo agora não é de time que cai, né? Time que não leva gols, não cai. E time que não leva gols é campeão, entendeu? Às vezes os times que fazem muito gol não são campeões, né? Tem muitos times, igual o Fluminense. Eu falo Fluminense, o Fluminense foi campeão, acho que carioca, né? Em cima do Flamengo, mas tem muitos clubes que fazem muitos gols, igual o próprio Fortaleza, mas não conseguem títulos tão grandes por não ter, talvez, uma estabilidade defensiva. E o São Paulo com o Dorival, com o Rogério, assim, não era tão ruim, né? Não era tão ruim, não sei se é a frase certa, mas não era péssimo a defesa. Então, assim, e aí melhorou ainda mais com o Dorival agora, né? O Beraldo e o Arboleda jogando juntos não levaram gol ainda. E que atuação, hein, do Beraldo. Eu acho que foi a melhor atuação dele com a camisa do São Paulo desde que ele subiu da base. Com certeza foi, né? Ah, foi. Não me lembro de um outro jogo que ele tenha jogado com tanta raça, tanta vontade. Eu não me lembro, não vi no jogo ele perdendo uma dividida, não sofreu nenhum drible. Ele faz alguns passes entre linhas muito bons pro São Paulo. E é isso. O São Paulo poderia até ter ganho por mais, assim. Eu vou falar do... O São Paulo no primeiro tempo, até o gol, teve um pouco de dificuldade. O Inter controlava mais o meio campo ali. O Alan Patrick, mesmo que tenha, na minha opinião, jogado mal, joga muito. Então consegue se movimentar legal no meio campo, traz o time, movimenta. Mas o São Paulo estava tendo dificuldade realmente com isso. E aí o Dorival acaba mexendo no time após o pênalti. Aliás, um fato que eu vi no jogo. Quando o juiz apita o pênalti, né, só fica o Rafinha dentro do campo. O Dorival chama todo mundo para ajeitar essa marcação no meio do campo. Isso é muito legal. E após o gol, o São Paulo... Quer dizer, após o gol, assim, do Luciano, que quase me mata do coração. Aliás, Luciano, virar na cara, Luciano. Luciano, você tem 2 gols nos últimos 3 meses, Luciano. Virando a cara, Luciano. Um gol debaixo da trave, Luciano. Não, né, cara? Não, joga a bola, cara. Joga a bola. Pô, a gente sabe que você pode mostrar mais que isso, cara. Não joga a bola, Luciano. Então. E aí, cara, São Paulo depois conseguiu se ajeitar um pouco melhor. Eu senti que o gol deu tranquilidade pro São Paulo. Depois do gol, São Paulo começou a fazer algumas trocas de passes muito legais, que não acontecia na época do Rogério, não, era nulo, não acontecia. São Paulo criou jogada, São Paulo poderia ter feito talvez o 2-0 ainda no primeiro tempo, né? Não foi uma chance clara, assim, São Paulo perdeu um gol feito, não, mas poderia ter feito 2-0, né? A estabilidade defensiva do São Paulo está sendo bem interessante de assistir.
O time do Dorival no Flamengo, né, quando ele treinou o Flamengo, também tinha uma estabilidade defensiva legal. E o São Paulo tá tendo agora. E no segundo tempo, o time volta, na minha opinião, muito melhor do que o Internacional. Parece que o Inter até sente, na realidade, o gol, né? Tinham 47 mil pessoas no Morumbi, isso ajuda muito o São Paulo. O Morumbi realmente é um trunfo. E o São Paulo, pra si em cima, conseguiu fazer o segundo gol ali com o Pablo Maia, até tarde, sinceramente, né? E foi um golaço, hein? Pablo Maia tá se encontrando muito com o Dorival. Espero que ele consiga realmente voltar a ser o Pablo Maia do Paulista do ano passado, que jogava muito. E, bem, aí o São Paulo consegue fazer o 2-0, aí o jogo tá controlado. E a partir do 2-0, assim, poderia ter virado uma goleada. Eu não sei por como que o Rato me perde aquele gol debaixo das traves. O Rato, o cara, ele chuta de primeira, assim, ele poderia ter dominado a bola. Tinham 2 zagueiros, o goleiro já tava fora do lance. Ele de chute consegue chutar pra fora. Entendeu? Gostei bastante, né? Assim, a vitória de São Paulo foi boa, tal, mas é pés no chão. Mas tem alguns jogadores que estão melhorando muito de performance com o Dorival. O Nestor, principalmente. Tô gostando mais do futebol dele. O Nestor desarmou nesse jogo, que é o que ele não fazia na vida dele. Ele desarmou. O Gabriel Neves tá jogando mais. O Márcio... Não. Beleza. O Márcio Araújo entrou ali no segundo tempo, fez algumas jogadas legais. Ele jogava bastante com o Rogério, mas é isso, eu tô gostando bastante. E a atuação do Rafinha, eu queria destacar. Não que ele tenha sido tão importante na criação de jogadas, na defesa e tal. Na defesa até mais. Só que a postura que ele tem dentro de campo é muito interessante para os jogadores do São Paulo observarem, né? Às vezes não para fazer igual, mas assim, para sentir respeito, né? Parece que ele sente realmente que ele tá jogando no São Paulo, isso é muito importante, né? E é isso, 3 pontos pro São Paulo, que era muito importante. Fazendo uma recapitulação rápida, né? Pés no chão pro São Paulo, mas dá para se animar um pouco. O Santos tem que tomar muito cuidado. O Santos tá começando a perder jogos assim importantes, que não poderia perder, por exemplo, o próprio Cruzeiro, né? O Palmeiras, assim, vai brigar lado a lado ali com o Fluminense. Não sei com quem ainda, não dá para entender muito o que o Campeonato Brasileiro está se formando. Talvez com o Botafogo ali na ponta da tabela. E o Corinthians, né? Faltou falar do Corinthians. Tem que tomar cuidado também. Acho que um pouco menos de cuidado que o Santos, porque o Corinthians, mesmo sem um treinador, pelo menos o Vanderlei Luxemburgo chegou agora. Perdão, nossa. O Vanderlei Luxemburgo chegou agora. É mais tranquilo porque o Corinthians tem um elenco, na minha opinião, melhor que o do Santos, né? Tem uma torcida que apoia muito mais, até porque o estádio é muito maior. Mas é isso. Valeu pra você que assistiu até aqui. Deixa o like, comenta aí. Cara, eu esqueço de pedir no começo do vídeo. Eu tenho que pedir no começo do vídeo, né? Mas eu esqueço. Mas valeu, tamo junto. Daqui a pouco tem Champions. Eu vou fazer vídeo de Champions amanhã. Ontem teve Real Madrid City 1-1. E hoje tem Milan e Inter. Vou assistir daqui a pouco o jogão. Cara, é muito bom assistir Champions, cara. E à noite tem Brasileirão. Também vai ser maravilhoso. Valeu, até amanhã. Então provavelmente eu vou gravar vídeo amanhã ou na sexta. Ou na sexta. Então é isso. Valeu, obrigadão.